Estamos estudando de uma forma expositiva a vida de Davi, né? Salvo congressos e conferências, nós estamos ministrando a vida de Davi, versículo por versículo. Começamos aí com Ana, depois de Ana fomos para Saul, e agora de Saul estamos em Davi. E a última ministração que eu tive falando sobre o ano apostólico de Davi, eu falei sobre vença o seu gigante, vença o seu Golias. Quantos estavam aqui na ministração? Vença o seu Golias. Olha aí, pouca gente. Mas você pode ouvir online, está no nosso canal do YouTube e canal Torre Forte, onde você pode estar ouvindo essa ministração que foi tremenda. E como é bom matar gigantes, como é bom você tirar a afronta, como é bom você superar os problemas, vencer as afrontas, vencer as ameaças, como é bom trazer uma vitória para uma nação inteira. Davi trouxe vitória para toda a nação de Israel. Davi tirou a afronta de 40 dias e 40 noites na nação de Israel. Só que Davi não sabia que a vitória tem suas consequências. A vida de Davi nos ensina muitas coisas, e entre elas o caminhar da vida cristã. E nós temos que entender que cada conquista vai desprender de uma consequência. Cada vitória vai desatar uma consequência. Davi não sabia que toda a sua vitória teria problemas, teria situações. Assim é também nas nossas vidas, quando Deus nos dá uma revelação, ou seja, Ele não diz o que você vai passar até a revelação se cumprir. Deus diz para Abraão: olha, darei essa terra à tua descendência, mas Deus não explicou o detalhe dos 400 anos de escravidão. Deus não explicou o detalhe que eles ficariam no Egito, que eles sofreriam, que uma geração morreria. Então, na verdade, quando nós recebemos uma palavra profética, você nunca sabe a trajetória até chegar ao cumprimento da palavra profética. Mas nessa trajetória, você tem que perseverar. Nessa trajetória, você tem que insistir. Nessa trajetória, você tem que realmente guerrear, batalhar. Por quê? Porque existe uma promessa, existe algo de Deus. Tem coisas que, na verdade, é melhor nem saber. Tem coisas que, se você souber, você abre mão da palavra. Peraí, o preço é muito alto, eu não quero não. Quer saber? Olha, eu abro mão disso. Então tem coisas que é melhor você não saber, porque se você soubesse o que você vai ter que passar para chegar aonde o Senhor te quer colocar, muitos desistem. É só olhar para trás e ver. Se você soubesse tudo o que você passou, se você soubesse antecipadamente, muitos não estariam aqui. Porque muitos não teriam perseverado, perseguido, muitos não teriam prosseguido. Uma das melhores coisas que Deus faz por nós é impedir que nós saibamos o que vai acontecer além do hoje. Essa é uma das melhores coisas, embora você muitas vezes não acredite, né? Se há 3 anos atrás você soubesse tudo que você enfrentou nesses últimos 3 anos, será que você teria suportado? Sem saber, já existem inúmeras pessoas que sofrem, desenvolvem uma ansiedade crônica. Agora tem um novo nome, né, que está sendo lançado aí, registrado, uma nova enfermidade psicológica, psicossomática, o SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Nome bonito, né? Você olha assim, SPA, acha que vai para o spa? Não, é Síndrome do Pensamento Acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é, na verdade, o ápice da ansiedade. As pessoas que, na verdade, perdem o futuro por causa da ansiedade de hoje. Pense um pouco nas 1000 coisas com as quais você não se deve se preocupar por não saber que ocorreriam na sua vida. A nossa saúde, o nosso humor se altera dependendo das provações da vida, dependendo do que nós estamos enfrentando. Imagina se você soubesse, tivesse consciência do futuro antecipadamente.
Como que Deus foi gracioso por dar a Davi um dia de cada vez. Por isso que a palavra de Deus nos diz: basta cada dia o seu mal. Por isso que Jesus nos desafia: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. A ansiedade pode desencadear, pode descortinar uma série de enfermidades, uma série de problemas psicossomáticos. Então lança sobre ele toda a sua ansiedade. Se Davi soubesse que, sendo ungido a rei, logo ele teria que matar um gigante, e se ele soubesse que o resultado de matar um gigante na sua vida iria proporcionar perseguição, creio que ele jamais teria ido levar aqueles queijos e aqueles pães para os seus irmãos. Simplesmente por ter matado um gigante. Isso lançou Davi num dos vales mais profundos e escuros de toda a sua vida, de toda a sua trajetória. Davi era fiel no seu pastoreio das ovelhas de seu pai. Davi foi fiel no campo de batalha, mas no auge da popularidade, Davi é atirado na mais profunda depressão e desespero. Olha para os salmos que ele compõe, na hora da fuga, na hora da perseguição, na hora do desespero, na hora da agonia, na hora da aflição. Olha para os salmos que ele começa a conversar com a sua alma: aquieta minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Ainda o louvarei. Ou seja, ele estava falando para a sua alma: eu quero crer na promessa, eu quero crer naquela unção que eu recebi na casa de meu pai, eu vou ser rei de Israel, mas está difícil. A bondade de Deus se manifestou em não contar a Davi tudo que ele iria passar na sua trajetória. E a bondade de Deus se manifesta na tua vida quando Deus omite muitas coisas do teu futuro. Para quê? Para que você não viva ansioso, para que você não perca a bênção antes do tempo, para que você aprenda a exercitar, a descansar no Senhor, a colocar no Senhor a sua confiança, a esperar no Senhor a sua salvação. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Nós é que não nos conhecemos, mas Deus conhece a nossa estrutura. Então, para que nós possamos saber e possamos aprender a descansar no Senhor, Deus permite não nos revelar o futuro. Deus sabia que Abraão entregaria Isaac, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente. Deus sabia, só que Abraão não sabia se Isaac tinha ocupado o lugar de Deus. Então, quando Deus fala: Abraão, me dá o teu único filho, aquele a quem tu amas, o seu filho único, era na verdade para provar a Abraão que a fé de Abraão ainda continuava firmada em Deus. Não era para mostrar para Deus: Deus conhece o nosso interior antes do nosso pensamento subir à mente. A bondade de Deus se manifestou em não contar a Davi tudo o que o esperava na trajetória da sua vida, e a palavra de Deus nos garante que a tentação nunca vem maior do que possamos suportar. Vai lá comigo para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 13, nos diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também ele o escape, para que possais suportar. A luta não vem maior que você possa suportar. A tentação não vem maior do que você possa suportar. Todos querem ser diamante, mas poucos estão dispostos a serem polidos. Vamos relembrar algumas coisas na vida desse grande personagem, do grande rei Davi. Davi tinha acabado de aceitar um desafio incrível e notável. Um desafio tremendo. Tirar a afronta do povo de Israel. Um jovem, por volta dos seus 17 ou 18 anos, que jamais tinha vestido um uniforme do exército de Israel.
que jamais tinha se preparado para batalhar as guerras de Israel. Um garoto do campo que cuidava das ovelhas do seu pai, que não sabia sequer carregar uma espada, empunhar uma espada. Havia corrido para o campo de batalha para levar lanche para os seus irmãos, para levar pão e queijo. De repente ele vê lá um clima pesado, uma situação difícil, vem um gigante, mais ou menos de 3,20 metros de altura, e de repente ele começa a ameaçar, afrontar: ei, não há homem em Israel. Davi olha para aquela situação e fala: não posso aceitar uma coisa dessa, afrontar o exército do Deus vivo. E Davi atingiu mortalmente esse gigante com uma pedrada na testa, que ele cai para frente, conforme diz a narrativa do texto bíblico, e o texto bíblico não errou. Na verdade, as séries da televisão que estão erradas. Porque as séries da televisão, ele toma pedrada e cai para trás, está errado. As pessoas que estudam um pouquinho de gigantismo, elas dizem que o gigante, quando ele vê que ele vai se desequilibrar, ele se joga para frente. Então a grande verdade é que quando ele recebeu a pedrada, ele tentou ainda ficar em pé, ele tentou ainda ir para frente, mas aí ele cai para frente, e a hora que ele cai com o rosto em terra, Davi já corre rapidamente, pula em cima do gigante, e do próprio gigante ele tira a espada e decepa a cabeça. E aqui está um segredo espiritual. Muitas pessoas derrubam o gigante, mas não estão cortando a cabeça. Ei, a hora que o gigante retoma a sua força, se você não tirar a cabeça da tua afronta, do teu inimigo, se você não arrancar a cabeça daquilo que te persegue, na verdade, quando ele retoma a sua força, ele vem muito mais furioso. Então Davi, ele teve que aproveitar no momento em que o gigante estava caído, e tirou a espada do próprio gigante, e cortou a cabeça. Isso, na verdade, tirando a afronta do exército de Israel, não só contra um homem, mas contra uma nação dos filisteus. Como resultado dessa vitória, instantaneamente, Davi ganhou popularidade. De anônimo, ele passou ao herói nacional. De anônimo, ele passou ao grande guerreiro. Ele, em uma ação, se tornou o herói que a nação esperava de Saul. As mulheres começaram a cantar e a aplaudir. Saul matou os seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Espera aí, Davi só fez uma batalha. Davi só matou um gigante. Davi só derrubou um Golias. Mas as mulheres já cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A grande verdade era que a nação olhava para aquela ameaça, olhava para aquele gigante como uma afronta de 10.000 soldados. Olha o poder que eles davam ao gigante filisteu. Só que Saul tinha feito uma promessa, e diante de um público, Saul agora tinha que cumprir a promessa e cumular Davi de riquezas, porque ele tinha prometido: o homem que tirar essa afronta vai ficar rico, eu enriquecerei essa pessoa, e também ficará isento dos impostos do palácio, tanto ele quanto a casa de seus pais, nunca mais na vida vão precisar pagar impostos. E mais, Saul ainda disse: vou entregar minha filha em casamento. Davi passou a fazer parte permanentemente da corte do rei Saul, parte permanente da corte de Israel. Davi se tornou uma celebridade da noite para o dia. Sem redes sociais, sem fanpage, sem Facebook, sem Instagram, Davi estava no auge. Agora, é bem mais difícil viver com o sucesso do que viver no anonimato. Raras pessoas conseguem isso. Tem muita gente que é uma bênção até não receber título nenhum. Tem muita gente que é uma bênção até não ter formação nenhuma. Foi só se formar, subiu a cabeça. Foi só receber um DR na frente, o cargo
mudou a mentalidade. Foi só assumir um cargo, ter um doutor na frente do nome, a pessoa já se acha o máximo dos máximos. E é por isso que muitas vezes Deus não permite alguns chegarem a posições elevadas. É por isso que Deus não permite muitas vezes alguns se formarem, outros chegarem a cargos de posições elevadas, porque Deus, ele vê o teu futuro e na verdade muitas vezes o teu futuro que você almeja vai te perder. O teu futuro que você cria de expectativa vai fazer você perder o foco, vai fazer você perder a humildade, a graça, e a soberba precede a ruína. Então, meu irmão, por isso que a palavra de Deus nos garante: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Se aquilo que você almeja vai te tirar de servo de Deus, vai te tirar da posição de humildade, vai te tirar da salvação eterna, Deus prefere não te dar do que te dar e você se perder. Davi aprendeu a viver com o sucesso sem que a posição o prejudicasse. Sabe como ele aprendeu? Pelas lutas que ele sofreu, pela perseguição e pela afronta de Saul. Davi aprendeu a não deixar o sucesso, a nação ovacionando, subir a cabeça dele, pelas batalhas que ele enfrentou, pelas humilhações e pelas perseguições. Por isso que ele compõe no Salmo: foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse aprender os teus estatutos. Muitas vezes você acha que a luta está sendo um fracasso, e Deus olha dos céus e fala: puxa, essa luta que te mantém em vitória. Tem muita gente que mal assumiu uma posição elevada, mal recebeu uma vitória que Deus prometeu, já se ensoberbece, já se torna altiva. Então, muitas vezes, para você não se ensoberbecer, para você não se tornar altivo, para você não perder a bênção da posição elevada que Deus te deu, Deus vai permitir ataques, Deus vai permitir espinhos na carne. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer, a partir do versículo 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele mesmo. Ele estava falando de si mesmo, ele estava dizendo agora: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha só que coisa tremenda. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear na cara, a fim de não me exaltar, acerca do qual eu orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim, mas a resposta de Deus para mim foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Uma pessoa em sã consciência dizer: oh, como eu tenho alegria pela luta que eu estou passando, como eu tenho alegria pelas perseguições. Surtou. Não. Paulo entendeu o propósito das perseguições. Paulo entendeu o propósito das lutas. Paulo entendeu o propósito das necessidades. Paulo entendeu o propósito das angústias por amor a Cristo. E ele conclui dizendo: porque enquanto estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem situação que você passa, que você olha e fala: meu Deus, por quê?
Acabei de ter uma vitória tremenda, agora vem esse levante. Acabei de ter uma vitória tremenda, agora olha essa afronta. Meu irmão, Deus está no controle. E antes de perder a tua alma, Ele prefere perder a tua fama. Antes de perder a tua salvação, Ele prefere te amassar, te espremer, te polir. Ele prefere, na verdade, te apertar. Por quê? Porque é aí justamente que você vai se humilhar. É aí justamente que você vai se quebrantar. É aí justamente que você não vai deixar que a vitória, que a conquista, que a luta possa subir a tua cabeça e você se ensoberbecer. Porque a soberba precede a ruína e Deus não tem aliança com o soberbo. Raras pessoas conseguem viver em sucesso sem que o sucesso, sem que a fama lhe prejudique. Ainda mais um jovem tão novo como Davi. Muitos jovens, adolescentes, tiveram tremendas oportunidades que os pais não tiveram e conquistam em um ano o que o pai não conquistou uma vida toda. Só que por conquistar precocemente, se tornam altivos, se tornam soberbos, se tornam desrespeitosos, se tornam orgulhosos. Nesse ponto, a vida de Davi se desenrola em 4 tipos de relacionamento diferentes. Para que ele não se ensoberbecesse, Deus instigou o coração de Saul para que perseguisse, mas Davi teve que aprender a relacionar-se na submissão a Saul, porque Saul era o rei, Saul era a autoridade, mesmo estando ele endemoniado, mesmo estando ele furioso, não dava o direito a Davi de desobedecê-lo, desrespeitá-lo, puxar o tapete. E então, na verdade, meu amado, nós precisamos entender que o relacionamento de submissão a Saul ensinou Davi a manter-se humilde. Como escape, como refrigério, Deus coloca um segundo nível de relacionamento na vida de Davi. Um relacionamento afetuoso com o filho de Saul, Jonatas. Em meio à humilhação, em meio à perseguição, Deus vai levantar pessoas que são amigos verdadeiros, amigos genuínos, amigos em quem você possa confiar, como um escape, como um refrigério. Terceiro nível de relacionamento que Davi teve que aprender, o relacionamento de elevação e de exaltação com o povo de Israel. Ele teve que aprender a relacionar-se. A nação queria, mata Saul. Não posso eu me levantar contra o ungido do Senhor e ficar impune? Em quarto lugar, Davi aprendeu o relacionamento de oposição de Saul, que durou anos e anos e anos, mesmo depois de ter sido ungido. Se você entender esse princípio da consequência de uma vitória, você vai aprender a relacionar-se diferente com a tua família, com teu cônjuge, com teu patrão, com teus empregados. Se você entender que, na verdade, Deus promove isso por amor a você e para que você não perca a sua salvação e para que você não perca a graça de Deus. A mão de Deus estava sobre Davi. O Senhor iria usá-lo um dia como o maior rei da história de Israel, mas Deus amava tanto a Davi, que não queria que Davi perdesse a salvação. E para não perder a salvação, ele precisou de luta, de prova, de pressão, de perseguição, de humilhação, de afronta, de pessoas que não acreditavam ou pessoas que se sentiam ameaçadas a ele. Então, para isso, Deus, não foi o diabo, não foi o inferno, não foi Satanás, foi Deus que quebrantou Davi, foi Deus que poliu Davi, que aguçou Davi, porque Deus estava formando um caráter, Deus estava formando uma integridade, o que incluía subjugar a esse personagem, que seria reconhecido e é até hoje o maior rei da história de Israel, mas para que ele mantivesse salvo, mantivesse em aliança com Deus, ele precisava passar pelas pressões, pelas provas, pela rejeição e perseguição.
Graças a Deus que isso não lhe foi revelado com antecedência. Porque senão, ele não teria ideia de quão grande sofrimento ele iria passar e o que isso ia causar na sua vida. A primeira coisa que aconteceu foi que Saul não deixou Davi voltar às ovelhas que ele tanto amava do seu pai. Veja só comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Encerramos na última ministração, capítulo 17. Quem encontrou, diga glória. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos conceder a misericórdia a alguns irmãos. Primeiro de Samuel fica antes de segundo Samuel. Capítulo 18 nos diz assim: amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas, o filho, se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu. Saul, naquele dia, tomou a Davi e não lhe permitiu que voltasse mais à casa de seu pai Jessé. Saul, naquele dia, reteve, não permitindo mais Davi voltar à casa de seu pai. Ele tinha acabado de ser ungido a rei, ele volta para pastorear as ovelhas de seu pai. Isso demonstra o quê? O tamanho cuidado, o tamanho zelo, a tamanha gratidão que ele tinha em cuidar das ovelhas. Irmãos, nós observamos aqui algo muito interessante. Dependendo da vitória que você conquista, dependendo da vitória que você alcança, você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta de fazer. Deus não permite mais você voltar àquilo que você tanto gostava de fazer. Para quê? Para te amadurecer. Deus estava forçando essa situação para dizer a Davi: por mais que você ame pastorear as ovelhas de seu pai, é outro nível, é outra fase, é outra esfera, é outro tempo. Abre mão daquilo que você gosta para conquistar aquilo que o Senhor tem para você. Abre mão daquilo que você tanto venera para poder estar numa nova posição. Dependendo do nível que o Senhor te coloca, você vai ter que abrir mão daquilo que você mais gosta. Ele amava estar com as ovelhas, mas espera aí, agora ele é o herói da nação de Israel, ele não pode voltar a pastorear o rebanho de seu pai. Deus não permite, mas Deus vai usar Saul, e vai usar Saul com uma posição de dureza, uma posição incisiva. Você não vai mais voltar para a casa de seu pai, a partir de hoje você vai viver no palácio. Veja capítulo 18, 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da sua capa, diga comigo capa, que trazia sobre si e a deu a Davi, como também Jonatas se despojou das suas vestes, diga comigo vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. 5 coisas que Jonatas passa para Davi num sinal de aliança. E daqui a pouco eu vou falar da capa, vestes, espada, arco e cinto. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e o conduzia-se com prudência. Na minha versão diz com prudência, nessa versão diz sempre bem sucedido. Tem uma versão que diz próspero.
Tudo que Davi colocava a mão prosperava. Tudo que Davi colocava a mão era bem sucedido. Tudo que Davi colocava a mão era com prudência. Fui buscar no original, e no original a palavra é a mesma, para bem sucedido e prudência. E interessante você observar, saía Davi aonde quer que Saul o enviava. E Saul o enviou para missões impossíveis. Saul o enviou para desafios difíceis. Mas aonde quer que Saul o enviava, aliás, Saul o enviou até para ele ser morto. Quando Saul disse, olha, eu sei que eu prometi a mão da minha filha em casamento, mas para você se casar com a minha filha, eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Você acha que isso é coisa de pedir como dote? Sabe o que Davi faz? Traz 200. Significa o quê? Que ele teve que matar 200 filisteus para tirar o prepúcio. Na verdade, o intuito, o pensamento de Saul era, se eu pedir 100 prepúcios de filisteu, ele vai morrer. Ele vai morrer antes de pagar o dote. Ele traz 200. E você está preocupado porque o teu patrão está te oprimindo? E você está preocupado porque está tendo pressão, dificuldade, perseguição? Bem-vindo ao reino. Deus não chama frouxo, Deus não chama covarde. E Deus vai te levar à pressão para amadurecer, para crescer. Deus vai te levar à pressão para você poder aprender a suportar a pressão. Porque, embora a graça seja de graça, ela não foi barata. Alguém pagou para que ela fosse de graça para você e pagou um alto preço, preço de sangue. Agora você tem que fazer valer essa graça. Você tem que fazer valer essa posição que o Senhor tem para você. Davi se portava bem sucedido ou com muita prudência em todas as missões que Saul lhe enviava. Imagina, irmãos, o atentado, imagina as tentativas de suicídio, de homicídio que esse homem deve ter passado. Você acha que as pessoas que viviam no palácio, os coronéis, capitães e comandantes do exército de Israel, ficaram satisfeitos que um garoto anônimo do campo veio e tirou a afronta deles? Espera aí, o exército ali há 40 dias não conseguiu batalhar com o gigante. Vem um garoto, um menino, que nem idade para colocar a farda do exército tinha, e tirou a afronta. Gente, é óbvio, a Bíblia não vai entrar em alguns detalhes, mas é óbvio que ele sofreu afronta. Imagina quantas tentativas de homicídio o presidente dos Estados Unidos não deve sofrer. Coisas que a gente não tem noção. Algumas vazam para a mídia, algumas são verdade, outras inventam. Não precisa muito. Olha para a situação do Brasil. Olha para o que está passando o nosso presidente. Olha para o que está passando a pastora Damares. O tanto de oposição, de resistência e ameaça que eles sofrem. Então imagina Davi naquela época. E é claro, coisas que chegam ao nosso ouvido, sem contar as coisas que não contam. Imagina a inveja, os ciúmes dos capitães, os coronéis do exército de Israel, que estavam a vida toda esperando uma oportunidade para ficar ao lado do rei Saul. Sem contar a afronta dos inimigos. Você acha que os filisteus aceitaram facilmente? Ele venceu o nosso gigante Golias e... aplausos para você, Davi. Claro que os filisteus não aceitaram isso. Os próprios filisteus poderiam tramar agora, matar o herói de Israel. Mas em uma situação, Davi se torna campeão dos campeões. Davi se torna matador de gigantes. E o texto me afirma que aonde quer que Saul o enviasse, ele era bem sucedido. Missões difíceis, desafios inalcançáveis.
Mas Davi se submetia lealmente ao rei. Davi servia como um imediato incógnito, aonde um rei em desenvolvimento, é uma faculdade, um MBA prático, em formação. E com isso, Davi prosperou e prosperou muito. Se fôssemos ler todo o capítulo 18, você vai encontrar 4 vezes no mesmo capítulo afirma que Davi se deu bem sucedido, que Davi prosperou, Davi agiu com prudência, comportou-se com prudência. Davi fazia o que Deus o orientava a fazer, mesmo diante das pressões, mesmo diante da prova, mesmo diante da perseguição, da humilhação, da calúnia. Ele submeteu-se à autoridade, porque ele sabia que toda autoridade é estabelecida por Deus. E por isso, Deus o elevou acima dos patamares mais altos da nação de Israel até aquele momento. Aprenda uma coisa: jamais vai vir honra e exaltação se não houver submissão e obediência. E muitas vezes Deus vai usar as pessoas que estão ao seu redor para poder pisar no teu calo, para poder polir aquilo que você não quer abrir mão, aquilo que você não quer mudar. Muitas vezes Deus vai usar pastores, líderes, pessoas da própria igreja, e não adianta, meu amado, você querer fugir, você querer sair, não adianta. Por quê? Porque o problema vai te acompanhar, porque não é a pessoa que é o problema, é Deus usando uma situação para poder trabalhar em você aquilo que Deus quer transformar. Nesse relacionamento, Davi se aliou ao filho do rei. E se aliou como um grande amigo. Jonatas foi para Davi um amigo mais chegado do que um irmão. Amizades verdadeiras, amizades genuínas, amizades sem interesse e amizades puras. Infelizmente, hoje em dia tem muita gente querendo dizer que Davi teve um caso amoroso com Jonatas, um relacionamento homossexual. Pessoas assim nunca conheceram uma amizade pura, uma amizade verdadeira, uma amizade genuína. Tremendo engano, bobagem. Vamos voltar e ler o texto. Versículo 1. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Deus sabia que no momento da pressão, no momento da luta, perseguição, calúnia, afronta, Davi iria precisar de um amigo genuíno, de um amigo íntimo, para andar com ele pelo vale que estava à sua frente, para andar com ele no meio das provas. Ei, Deus tem um escape, Deus tem um refrigério. Não é por causa dos que te traíram que você vai deixar de ter verdadeiras amizades. Não é porque o teu coração está ferido e machucado que você vai se fechar para tudo que é tipo de relacionamento e amizade. Ei, recebe a cura do Senhor e põe a tua ferida no pé da cruz e saiba que existem sim amizades genuínas, amizades verdadeiras, amizades sem interesse. Precisamos ter amizades de confiança, amigos verdadeiros, que na verdade são raros, são poucos, mas existem. E em geral, quando encontramos, não vai passar de uma mão. 1, 2, no máximo 3. Mas que são amigos por toda a vida. O amigo verdadeiro, o amigo íntimo, ele está disposto a sacrificar-se para te ajudar, para te socorrer, para ir uma milha a mais. Você não precisa suplicar um favor a um amigo íntimo, ele tem prazer em servir-te. Você não precisa forçar a amizade de um amigo próximo. Olha só, uma aliança verdadeira e uma aliança genuína, verso 4. E Jonatas despojou da sua capa. Jonatas despojou
trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, e até a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Jonatas queria dar a Davi algo que pertencia a ele e tivesse significado aos seus olhos. Os amigos verdadeiros fazem isso. Os amigos verdadeiros sempre são generosos com seus bens. Olha o que Jonatas vai dizer a Davi. Fica com seu dedo aí 18, que a gente já volta para aí. Mas vai lá comigo para o capítulo 20. Capítulo 20, verso 4. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu a farei. O que disser a tua alma, eu a farei. Os amigos verdadeiros não se aproveitam da amizade, mas é uma pessoa que está sempre às ordens para ajudar da maneira que for necessário, sem interesses. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Quem é filho do rei aqui? Jonatas. Pelo conceito monárquico, Jonatas poderia ser o próximo rei, o sucessor. Mas Jonatas não tinha preocupação em investir em Davi. Jonatas não tinha preocupação em levantar Davi e ele perder a sua posição. Não. Nós temos que desenvolver amizades verdadeiras e genuínas, porque isso é terapêutico. Não importa quantas feridas e quantas traições você já passou, eu quero declarar pelo poder dessa palavra, Deus vai preparar amizades genuínas, amizades verdadeiras, e Deus vai te dar discernimento para você poder identificar essas amizades. O próprio Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Então nós temos que lutar contra o espírito de apostasia dos últimos dias, que não quer que as pessoas tenham amizades verdadeiras, genuínas. Qualquer pessoa hoje que desenvolve uma amizade verdadeira, uma amizade genuína, logo já pensa: ou deve estar com caso com fulano, com Beltrano, ou então é homossexual, que tem interesses sexuais. Para! Isso é fruto da iniquidade dos últimos dias, e nós não podemos aceitar a apostasia dos últimos dias com essa desculpa que a sociedade, que o sistema quer colocar, que não existe amigo verdadeiro, que não existe amigo genuíno. O amigo verdadeiro é um defensor leal perante os outros. Agora, ele não é amigo só nos tempos bons, não é aquela pessoa que vai falar com você e nas suas costas vai te difamar, não. Jonatas defendia a Davi na frente dele e nas costas dele. Quando o pai de Jonatas, o rei Saul, foi conversar com Jonatas, Jonatas defendeu, não tendo ninguém por testemunha. Saul logo se posicionou como inimigo de Davi, por causa da fama, por causa da popularidade, por causa da vitória que ele teve sobre o gigante Golias. Mas mesmo assim, Jonatas resistiu ao pai e disse: pai, você está errado sobre Davi. Volta para o capítulo 19, 4. Então Jonatas falou bem de Davi ao seu pai Saul, o rei, e disse-lhe: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o vistes e te alegrastes. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa? Um amigo verdadeiro não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas é aquele que te fala a verdade quando você precisa. E se realmente você quer uma amizade saudável, você vai acatar e ponderar o que você ouve dos amigos genuínos. O amigo verdadeiro, não há mesquinhez, não há inveja, disputa, ciúmes, porque ele entende que tudo que lhe falam é para benefício.
Jonatas, como filho do rei Saul, poderia ser o provável herdeiro, sucessor do trono. Ele poderia ter desejado os louvores do povo, mas ele reconheceu a Davi que Deus estava levantando esse pastor de ovelhas. Jonas defendia Davi não só diante do seu próprio pai, que estava a ponto de matar Davi. Os amigos verdadeiros dão ao outro completa liberdade de serem quem são. Porque cá para nós, há muitas amizades que te sufocam e que querem te anular. Isso não são amizades saudáveis, isso não são amigos verdadeiros. Amizade saudável te dá liberdade de ser quem você é. Quando você tem um amigo verdadeiro, você não precisa viver explicando a razão de ter feito algo. Olha só, capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. O amigo verdadeiro não se afasta por causa dos problemas que você está enfrentando. O amigo verdadeiro, ele te dá apoio na hora dos vales. Os amigos verdadeiros são fontes constantes de encorajamento que te levam para perto de Deus, que te levam para a sede do evangelho, para a sede da palavra, sede de comunhão com Deus. 1 Samuel 23:15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul meu pai bem sabe. Jonatas não tinha inveja, Jonas não tinha ciúme, Jonas não estava disputando posição. Para! É hora de levarmos o relacionamento a uma amizade genuína. É hora de nós definirmos, discernirmos as verdadeiras amizades. É hora, meu amado, de nós investirmos nas verdadeiras amizades. Por quê? Isso é terapêutico. No momento da pressão, no momento da luta, você tem alguém humano, alguém físico, para você poder falar suas dores, seus medos, suas preocupações. Um parceiro de oração para orar com você. Que Deus prepare um amigo genuíno, um amigo verdadeiro, para que você possa ser renovado pelo poder do Espírito e você possa ser revigorado pelas palavras de alguém que não tem interesse na posição que você tem. Saul viu Davi no ponto mais baixo da sua vida. Saul viu Davi amedrontado, perseguido, tropeçando pelo deserto. E Jonatas transmite coragem a ele. Você é o próximo rei de Israel. Eu quero ser teu segundo. Eu não me preocupo em ser o primeiro. Jonatas reconheceu a unção de Deus que havia na vida de Davi. E ao invés de enciumar, ao invés de disputar, ao invés de invejar, ele se aliou. Davi jamais tinha servido o exército, muito menos em qualquer cargo oficial de liderança. Mas Deus o colocou lá dentro, para ele começar a comandar as tropas de Israel. Incrível, irmãos, a unção de Deus, porque ele se saiu tão bem, que até os servos do rei ficaram impressionados. Quando Deus tem uma posição para você, Deus tem os seus meios de te colocar no lugar em que você deve estar. Volta para o capítulo 18, versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se bem sucedido, com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Davi sabia como se conduzir com cada pessoa.
Os servos de Saul, os servos do palácio, os servos do rei, o apreciavam. As tropas seguiam e até Saul respeitava, claro, quando não estava possesso de espíritos malignos. Olha só a partir do versículo 6. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegrias e com instrumento de música. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Temia Saul a Davi, temia Saul a Davi. Temia Saul a Davi. Espera aí, quem é o rei? Saul. Mas Saul temia Davi. Por quê? Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo, e Davi se conduzia com prudência, ou bem-sucedido, em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Só o fato de você ter a unção de Deus traz temor, traz medo. Só o fato de você ser ungido por Deus e ter o Espírito de Deus, os que estão ao teu redor têm medo da bênção de Deus na tua vida. Davi prosperou, foi bem sucedido, teve bom êxito. No original, a pessoa prudente é a pessoa que prospera, a pessoa que sabe manter a boca fechada na hora certa. Vai lá comigo para Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. A palavra no original aqui para prudente é a mesma de bem-sucedido. Então a gente pode dizer: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia a sua língua, que refreia os seus lábios, é bem-sucedido. Irmão, pensa antes de responder, pensa antes de falar, pensa antes de liberar uma palavra. A palavra no original hebraico é sakal. Sakal significa prudente, aquele que prospera por refrear a sua língua. Tem coisa que não vale a pena você falar, tem coisa que é melhor você engolir. Não importa o título, não importa a posição, não importa o cargo que você ocupa, jamais devemos perder a qualidade de humildade, a qualidade de aprender. A inveja e os ciúmes do rei Saul criou obstáculos desnecessários. Volta para o capítulo 18, verso 8. Então Saul se indignou muito. Espera aí, o sucesso do palácio era sucesso para ele, o sucesso do exército era sucesso para ele, o sucesso das forças armadas era sucesso para ele. Se Saul tivesse enxergado: eu vou colocar esse homem como chefe dos exércitos de Israel, e nós vamos vencer todas as batalhas, nós vamos
vencer todas as vitórias. Meu irmão, na verdade, a história de Israel teria sido diferente. Aprenda a aliar-se com aquele que tem a bênção de Deus. Aprenda a aliar-se com aquele que tem a unção de Deus. Aprenda a aliar-se com aquele com quem Deus está contando. Porque, meu amado, o sucesso de um é o sucesso do reino. E convém que o reino cresça e nós venhamos diminuir. O termo no original em hebraico para Saul se indignou muito, no original diz, Saul queimava por dentro. Hoje, com a psicologia atual, a gente poderia dizer que Saul se tornou um paranoico. Pessoas ingratas que não conseguem reconhecer as oportunidades e as conquistas que têm. Pessoas ingratas, invejosas, ciumentas, nada está bom. Tudo que o outro faz não satisfaz. Porque na verdade é ela que está queimando por dentro, na verdade é ela que está inflamada. Saul perdeu o controle dos seus pensamentos. Saul se entregou ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, e ele passa a ter medo da unção de Deus que estava em Davi, ele passa a ter medo até da própria sombra. Sempre que a imaginação é abastecida pela inveja, a insegurança passa a predominar. Você não precisa ter insegurança naquilo que Deus te deu. Porque o que Deus te deu, ninguém tira, ninguém toma. Pode se levantar invejoso, pode levantar calúnia, difamação, pode se levantar adversários e perseguição. Aquilo que Deus tem para você, ninguém tira. Para concluir, Saul viu que Deus estava ao lado de Davi e compreendeu ele que, por sua vez, não tinha esse tipo de poder. Ou seja, a palavra do profeta Samuel estava latente nos ouvidos de Saul. O Senhor tirou de ti o seu espírito, o Senhor rasgou-lhe o reino. Agora vai comigo para o verso 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio de Davi. Porém, todo Israel e todo Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar a Davi pela astúcia, pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreiro às guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Olha a intenção dele. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Ele não ostentava essa posição de genro do rei, ele não ostentava a posição do palácio. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciada a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra Davi. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordens aos servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. E então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus.
Anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente, mais bem-sucedido do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. A inveja é um pecado terrível, e as suspeitas de Saul o acorrentavam em sua prisão. Não tenha inveja daquele que tem a unção de Deus, se alie àquele que tem a unção de Deus. A loucura de Saul fez com que ele perdesse de vista todos os objetivos sadios e responsáveis. Enquanto Davi, o objeto dos seus ciúmes, passa a viver como um fugitivo durante anos e anos e anos, em tudo que fazia, até como fugitivo, era bem-sucedido. O fato de não sabermos o futuro nos força a viver um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Se você está sofrendo da síndrome de ansiedade, se você está sofrendo da SPA, síndrome do pensamento acelerado, vença isso hoje. Coloca isso hoje aos pés da cruz. Vamos ler as palavras de Jesus, Mateus 6, 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O primeiro apelo que eu tenho nessa manhã é para você que tem vivido debaixo da pressão, da luta, da batalha, da perseguição, que tem desencadeado em tua vida uma ansiedade incontrolável. Em segundo lugar, ter um amigo verdadeiro nos ajuda a enfrentar as dificuldades que surgem na nossa trajetória. Uma pessoa que seja fonte de encorajamento e apoio. Alguém que te leve a uma comunhão, a uma intimidade maior com Deus. E em terceiro e último lugar, seja sábio, seja prudente, seja positivo, porque essa é a melhor reação contra o inimigo. Davi continuou sendo bem-sucedido, com bom êxito, com prudência, porque se comportou com prudência. Davi recusava-se a se vingar, a revidar. Davi recusava a colocar sua mão. Feche seus olhos. A vitória sobre um gigante Golias desencadeou uma série de batalhas e perseguições. Mas foram essas batalhas e perseguições, foram essas afrontas que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei qual batalha você está enfrentando, eu não sei qual afronta você está enfrentando, mas o meu primeiro apelo é você que tem desenvolvido uma ansiedade incontrolável. Isso está prejudicando o teu organismo, isso está prejudicando o teu físico, isso está desencadeando doenças psicossomáticas, alergias, insônia, palpitação, sudorese e tantas outras coisas que a ansiedade promove no organismo, fazendo você impedir a bênção de Deus. Se você quer se livrar disso hoje, vai se colocando em pé no seu lugar.
Segundo lugar, você que reconheceu nessa manhã a importância de um amigo verdadeiro. Não, pastor, eu tenho Jesus como um amigo mais chegado que um irmão. Sim, Jesus é o amigo mais chegado. Mas você precisa de alguém humano, você precisa de alguém físico. Você precisa de alguém que você possa confiar e que você possa contar os seus problemas, suas crises. Você precisa de alguém que você confie e saiba que ao falar seus problemas, suas crises, você não vai ser julgado, ser questionado, ser humilhado. Você que nessa manhã quer pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento para poder identificar os verdadeiros amigos, que vão ser como encorajadores, que vão ser como fortalecedores, que vão ser homem e mulher de Deus, que possa me levar a uma comunhão maior contigo, possa me levar a uma intimidade, um relacionamento maior com a tua presença. Se você quer encontrar esses amigos verdadeiros, peça ao Espírito Santo que Ele vai colocar no teu caminho. E você pode se colocar em pé junto com esses irmãos. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Coloque sua dor, coloque seu sofrimento. O que a vitória te trouxe? O fato de Davi ter derrubado um gigante. Se levantaram outros gigantes na sua alma que ele precisava vencer. O fato de você ter conquistado uma vitória identifica outros pontos que você precisa tratar. Identifica outras guerras que você precisa travar. E muitas delas como consequência da unção de Deus na tua vida. Peça ao Espírito Santo nessa hora. Soberano e eterno Deus Pai, nos levantamos e nos colocamos de pé, Senhor, porque Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa torre forte. Nos levantamos e nos colocamos de pé, Senhor, porque em nós não há força alguma. Entendemos nessa manhã, Senhor, que as lutas, as batalhas, perseguições, afrontas e aflições são para nos manter, ó Pai, em humildade, em quebrantamento, em salvação. Ó Pai, que possamos reconhecer e declarar como salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse aprender os Teus estatutos. Deus de poder e aliança, prepara amizades genuínas, amizades verdadeiras, amizades sinceras, amizades sem interesse. Prepara, Senhor, homens e mulheres que possam encorajar, potencializar, ó Pai, empoderar vidas. No nome de Jesus nós clamamos agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, amigos que sejam como escape, Senhor. Amigos que possam fortalecer no dia mau e possam ouvir, chorar juntos e orarem juntos. Empoderando, encorajando, fortalecendo os Teus filhos. Deus de poder e aliança, diante desse tempo de luta, perseguição, afronta, ameaça, venha sustentar os Teus filhos, venha renovar a esperança, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Assim como Davi, ele tinha certeza que o Senhor o tinha ungido a rei, mas ele esperou o tempo certo, ele aguardou com paciência, sem inveja, sem ciúmes, sem batalhas desnecessárias, porque já tinha muitas batalhas, ó Pai, para vencer. Venha sustentar a Tua igreja. Nós repreendemos todo espírito de apostasia, repreendemos todo espírito de iniquidade, que tem esfriado o amor nos nossos dias. Em nome de Jesus, ó Pai, cura as feridas, cura o coração machucado, ressentido, cura o coração que está, ó Pai, sangrando. Em nome de Jesus, ó Pai, venha levantar a Tua igreja, venha fortalecer os Teus atalaias, venha manifestar a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. Diga ao fraco: eu sou forte, pois o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
O teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E por isso te louvamos e te exaltamos. No nome precioso de Jesus. Amém. Você que crê, aplauda o Senhor. Declare conosco. Cobre